Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando com o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no Rio de Janeiro, o qual eu saudo meu amigo Ivair e a todos, compartilhando um pouco dos nossos estudos. E para a gente começar, para a gente se ambientar e falar sobre o tema de hoje, eu escolhi desse livro, Vida Feliz, que nós, lá na União Municipal Espírita de Petrópolis, a UNEP, antes das nossas reuniões públicas, a gente sempre lê uma página desse livro, que é de autoria de Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. Então, para abrir o nosso estudo de hoje, eu escolhi essa página do capítulo 12. Nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele dos recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. E assim, meus irmãos, nós pedimos a Jesus, nosso amigo maior, a Deus, nosso Pai, que nos auxilie nesse momento, para que todos nós, cada um em nosso lar, ou em outras tarefas que estivermos realizando, que cada um de nós possa aproveitar esse momento da melhor forma possível, inspirados pelo plano superior, por esses amigos que nos querem bem, para que tenhamos um momento produtivo, de boas vibrações, não apenas aonde estivermos, mas emanando esses bons fluidos para o planeta, tão necessitado. Que o nosso amigo Jesus possa ficar conosco. Que assim seja. Então, eu escolhi para o nosso estudo o tema Bem-aventurados os misericordiosos. Esse tema corresponde a uma das bem-aventuranças enunciadas por Jesus no chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que consta do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E, geralmente, a gente se refere à misericórdia, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Ou se refere ao próprio Jesus ou a Maria, sempre pensando nesses seres perfeitos, e que eles seriam capazes de ter misericórdia de nós, das nossas imperfeições, dos nossos erros. E quando a gente vai buscar o significado da palavra misericórdia, a gente encontra a origem no latim, miserere, ter compaixão, numa junção com cordis, coração. Ter compaixão do coração significa ter essa capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Se aproximar os seus sentimentos dos sentimentos de outra pessoa, sendo solidário com os outros. E no Evangelho segundo o Espiritismo, isso vai compor, essa bem-aventurança, ela vai compor o capítulo 10. E, como esse capítulo é muito longo, a minha proposta aqui é que a gente estude uma parte dele, a parte inicial dele. E é interessante, primeiro, a gente pensar na organização do Evangelho, quando Kardec, esse
professor, esse pedagogo, né, tão organizado nos seus estudos, né, e tão bem inspirado pelo plano superior, quando ele organiza o Evangelho, ele faz diferente do que a gente vê normalmente, né? Não tem uma organização de acordo com os evangelistas ou numa ordem cronológica. O que a gente vê ali é que os assuntos que têm, né, alguma relação, eles são organizados de maneira próxima, em capítulos. Kardec entende que essa moral do Cristo, que vai perpassar as religiões cristãs, ela é universal. E ela tem que ser bem compreendida, porque ela vai estar relacionada com o nosso dia a dia, né? Com aquilo que está relacionado ao nosso progresso, né? Esse progresso moral tão necessário. Então, quando reencarnamos para quê? Para nos melhorarmos, para progredirmos moralmente. Então, como é necessário que a gente entenda os ensinamentos do Cristo, que a gente possa eliminar as questões misteriosas ou não compreendidas, que a gente possa assimilar isso, de forma que esse conhecimento nos auxilie a nos modificarmos espiritualmente ou moralmente, né? Então, nesse capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, ele inicia com esses itens que eu trago aqui nesse slide. Nos itens 1 a 4, ele vai falar sobre a questão do perdoai para que Deus vos perdoe. Nos itens 5 e 6, ele vai falar sobre a reconciliação com os adversários. E nos itens 7 e 8, sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Na verdade, ele vai trazer os trechos dos evangelistas e fazer comentários, né? E também cabe aqui a gente pensar, né, numa sequência, né? Que sequência é essa? Esse capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, ele vem exatamente após a bem-aventurança que vai falar sobre a mansuetude, sobre ser bem-aventurados os brandos ou mansos e pacíficos, né? Porque deles vai ser o reino dos céus. Então, quando a gente começa aqui, a gente vai ver que tem uma relação, né, com esse capítulo 9, quando a gente começa esse primeiro item, Kardec traz a bem-aventurança no item 1, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se a gente correlacionar aqui com a primeira indagação que eu fiz, né, quando geralmente a gente pensa na misericórdia como algo divino, então a gente pensa, ué, mas Jesus diz para a gente ser misericordioso, porque dessa maneira nós conseguiremos alcançar misericórdia. Então, será que é possível que nós, seres que Ele conhece, Ele sabe das nossas imperfeições, das nossas dificuldades, como é que Ele vai nos dizer para sermos misericordiosos? Então, será que é possível que sejamos misericordiosos, né? Depois, no item 2, ele vai trazer Mateus também, no capítulo 6, a respeito do perdoando seremos perdoados. E depois, no item 3, ele traz essa passagem muito famosa de Pedro, né, de Simão Pedro, a respeito do perdoar 70 vezes até 7 vezes. Até sobre essa passagem, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 10, que é exatamente intitulado O Perdão, vem a história, né? Vem os bastidores, até a gente chegar nesse momento em que Jesus fala essa famosa frase, né? Conta Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier,
que eles estavam começando a pregar, né? Jesus e os discípulos começando a pregar. E quando eles vão a Nazaré, eles sofrem muita incompreensão, né? Que é natural a gente imaginar que muitos não estavam preparados, como não estão até hoje, né? Para as palavras e para os exemplos de Jesus. E, ante aquela incompreensão, Jesus se calava. E os apóstolos ficaram muito chateados, né? E revidavam. E depois, alguns dias depois desse acontecido, eles começaram a conversar sobre o que tinha acontecido naquela ocasião, colocando para Jesus, né, que Jesus não revidaria, sendo Jesus, mas que eles estavam ali demonstrando a sua amizade, o seu amor por Jesus, e que revidaram, né, tiveram palavras enérgicas contra aquela situação ali de acusações injustas. E começaram a falar, e Jesus, né, na sua forma tão amorosa de falar sobre, inclusive sobre a verdade, ele fala sobre a questão das discussões que são estéreis, porque, na verdade, não vão levar a lugar nenhum. E não era esse o objetivo. E fala também sobre a questão do tempo, né? De como o tempo é importante, né? E o que seria a perda de tempo. E a conversa ela vai caminhando, e Simão Pedro, que, assim como todos os apóstolos, né, representa a nossa humanidade ali, né? Representa as nossas dúvidas, o nosso desejo profundo de acertar, mas ainda, né, sem saber bem como agir, como fazer, como pensar. E aí Simão Pedro, então, pergunta a Jesus, mas a gente não tem que ter uma postura, né, firme quando a gente sofre essas questões, né, sofre essas injustiças? E Jesus, então, coloca, olha, mas uma coisa é a gente manter a nossa firmeza, né? E outra coisa é a gente querer agradar a todo mundo, porque a gente não vai agradar. Inclusive, Jesus fala aqui uma frase que me chama muita atenção, porque ele diz assim, mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Que é o que a gente tem no popular, como a gente não pode agradar gregos e troianos. Até que ele vai, então, nessa conversa com Simão, dizer o que Kardec traz aqui, né, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, quando ele diz, se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, ganhastes o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E Jesus aqui, ele não coloca situações onde a gente perdoa, ou onde a gente pode perdoar. Ele não faz uma tabela, né? Aconteceu isso, isso aqui eu perdoo. Aconteceu aquilo, não, aquilo eu não perdoo. Não, não existe isso nesse diálogo aqui. O que acontece é que Pedro sente que às vezes é difícil, principalmente quando é uma situação semelhante, como é difícil perdoar, porque é difícil. Mas Jesus coloca a situação sempre assim, perdoar. Né? No livro No Mundo Maior, Calderaro, explicando a André sobre a questão da necessidade da gente querer bem a quem nos quer mal, que é o amar aos nossos inimigos, né, que Jesus nos traz,
No capítulo 4, Calderaro diz assim: segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. Porque aí, como nos disse Joana de Ângeles, né, naquela mensagem inicial, a questão não é o que eu espero do outro a partir do momento que eu me senti lesado pelo outro, mas o meu movimento de resposta em relação ao que o outro fez, mesmo que o outro não saiba que eu estou tendo esse movimento de resposta. Então, eu não espero um arrependimento, eu não espero uma situação, né, nem de humilhação do outro, não. É a minha resposta. Essa é a questão. E Kardec continua, né, a respeito desses 3 itens, como eu disse, né, inspirado pelo plano superior, ele explica, então ele traz aqui uma explicação a respeito desses 3 itens. E nos diz, então, fazendo a conexão com o capítulo anterior, ele nos diz que a misericórdia é o complemento da brandura. Porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Olha só. É aquilo que a gente fala, né? Não basta não fazer o mal, a gente tem que fazer o bem. Então não basta, muitas vezes, aquele aparente silêncio. A questão é realmente ativa, né? É ser misericordioso ativamente. E ele vai trazer, então, esse conceito de misericórdia, complementando bem, né, aquilo que a gente leu no início, nos dizendo que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. E, mais uma vez, Kardec, corroborando com Jesus, claro, ele não coloca nenhuma imposição, não há um impositivo, não há uma condição. Perdão das ofensas, esquecimento e perdão das ofensas. Ele vai completar um pouco isso também, na verdade, o Evangelho vem depois do Livro dos Espíritos, né? Mas a gente completa aqui no nosso estudo, que no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 1, quando ele trata desse item, né, espíritos, e da progressão dos espíritos, na questão 117, Kardec pergunta aos espíritos: depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? E eles respondem a Kardec e nos respondem: certamente. Depende de cada um de nós. E eles nos dizem: eles a alcançam mais ou menos rápido conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Porque lá no Evangelho, Kardec fala sobre essa questão do ressentimento. Ele vai nos dizer que o ódio, o rancor, o ressentimento, eles denotam pouca elevação espiritual. Então, olha como normalmente é aí que a gente se encontra, né? Normalmente, a gente entende que aquilo que a gente passa, né, seja num pequeno nível, uma ofensa, seja num nível maior, que aquilo que a gente passa, e aqui eu não estou tirando a legitimidade do nosso sofrimento de jeito algum, e nem estou tirando a responsabilidade do ato criminoso, do autor do ato criminoso. A questão não é essa. A questão é a gente pensar que o Espiritismo, ele nos traz, ele não elimina o sofrimento e nem os problemas que nós vamos passar, mas ele vai nos trazer a explicação para aquilo.
Então, em geral, a gente acha que aquilo que a gente passa, que aquele sofrimento, né, é como se Deus estivesse lançando isso a esmo, ao acaso, né? E a gente pergunta, por que comigo? Na verdade, o Espiritismo, ele vai nos explicar que há sempre uma causa. E que vai caber a nós ter a melhor resposta. Porque esse conhecimento, ele vai nos ajudar a trabalhar essa resposta de perdão dentro de nós. O outro eu não sei. Se o outro compreende o que ele fez, se o outro compreende Jesus, eu nem sei. Provavelmente não conhece Jesus. Mas eu, que estou aqui, que me proponho a estudar essas verdades, que me proponho a ser espírita, procurando vencer em mim esse homem velho, né, que eu trago desse passado tão criminoso. Se eu me proponho a tudo isso, então olha a minha responsabilidade, né? Como diz Emmanuel, a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso conhecimento. Então, eu vou ficar nessa rebeldia, né? Eu vou ficar como uma criança rebelde, perguntando a Deus por que comigo, ou eu vou entender, ou eu vou procurar entender e me resignar, né? Estar ali procurando alcançar esse mínimo de mudança para o meu progresso, alcançando entendendo a vontade de Deus e me submetendo a ela, ou me resignando a ela. E muitas vezes a gente entende, né, que a gente acha que existem coisas que são incapazes da gente perdoar. Como se o perdão fosse realmente algo apenas divino. Mas vamos nos lembrar que Jesus nos disse, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Continuando o Evangelho, Kardec nos traz, no item 5 desse capítulo 10, ainda, né, em Mateus 5, ele traz esse trecho. Jesus, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. Então, olha só, né? A gente aqui está começando o outro item, né, do Evangelho, que é a reconciliação com os adversários. E Kardec vai colocar isso dentro do capítulo 10. Então, nessa sequência de relações. E aí, Jesus usa, né, uma linguagem que era entendida na época. E o que a gente entende aqui? Né? O que a gente tira aqui? Trocando em miúdos, quando há algum problema entre as pessoas, há um reparo a ser feito. É isso que a gente tira daqui. Não importa aqui quem foi o autor, quem começou. A gente está falando de um problema entre pessoas. E a partir do momento que há um problema entre pessoas, a gente já está contra a lei divina, porque a lei divina, ela nos fala que somos todos irmãos, filhos de Deus, que caminhamos para um entendimento universal. E sendo aquele que iniciou o processo do desentendimento ou não, precisamos nos reconciliar. Então, essa é a necessidade que Jesus nos apontava há mais de 2000 anos do reparo, né? Kardec vai falar sobre essa questão e vai nos trazer, à luz da doutrina espírita, um além daquilo que a gente vê. Porque ele vai nos dizer no item 6, quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente, e já era muito,
com o fito de apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, porque isso já é muito, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Porque nós sabemos que a morte não faz cessar aquele problema que a gente estava falando aqui entre adversários. Se um dos dois morre, se os dois morrem, aquilo que a gente sente, a gente leva conosco. Tudo que a gente tem, a gente não leva. Mas aquilo que a gente sente, a gente leva. Então, se a gente sente por alguém amor, a gente está levando esse amor. Mas se a gente ainda guarda aquele ressentimento, aquele rancor, aquela sensação, seja de raiva, seja de amargor, a gente vai levar. E aí é isso que a gente vai ver nas reuniões mediúnicas. Muitas vezes, a gente tem uma ideia, como espírita, né, de que há um espírito perseguidor, que eu denomino obsessor, e há uma pobre vítima indefesa, que eu denomino obsediado. Mas não é assim. Se a gente estudar as obras como de André Luiz, como de Humberto de Campos, se a gente estudar a vida de Jesus, na verdade, o que a gente tem são reparos a ser feitos. Porque aonde há alguém perseguindo alguém, houve algum ato que gerou aquela situação. E muitas vezes, para não dizer talvez todas as vezes, aquele que persegue, ele persegue porque ele sente uma dor tão grande dentro dele. Muitas vezes ele foi traído. Muitas vezes era aquela pessoa que ele mais amava que cometeu esse ato de traição. E ele transformou aquele amor num ódio. Ele fez o amor adoecer. E aquele ódio faz com que ele fique perdido no tempo. Quantas vezes nós vamos ver nos livros e nas reuniões mediúnicas essa dor sendo transportada por séculos nesses indivíduos que a gente vai chamar de obsessores. E repito sempre, não estamos de forma alguma aqui procurando retirar a responsabilidade daquele que não é capaz de perdoar. Mas estamos trazendo, tirando o véu que cobre a letra, porque o Espiritismo faz isso, permitindo que a gente consiga entender as situações. Então, quando Kardec nos diz da importância da reconciliação entre os adversários, não tanto na existência atual, mas para as existências futuras, ele nos fala sobre isso. Como é importante que nos libertemos daquela situação. Que Calderaro fala lá, né, a situação que ele chama de um princípio científico de libertação do ser. Para que aquilo acabe. Porque senão fica um ciclo vicioso. Então eu vou responder a uma atitude errada com outra errada. Eu vou me vingar. Aquilo não vai me saciar e aquilo vai gerar no outro uma outra atitude ruim. E assim a gente fica num ciclo vicioso. Alguém precisa parar isso. E é o perdão a chave para isso. E o perdão, ele é tão maravilhoso que ele nos liberta daquela situação, nos mostrando um caminho de cura. E esse caminho de cura, que começa em nós, o primeiro a ser capaz de perdoar, aquilo acaba se estendendo ao outro. Então, é um caminho de cura com várias consequências, com vários desdobramentos bonitos. E é isso que nós precisamos. Continuando aqui o estudo,
Agora, passando para o item sobre o sacrifício mais agradável a Deus no Evangelho, Kardec, ainda trazendo Mateus 5, diz assim, né, traz a passagem de Jesus. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Então, Jesus falava aos hebreus, né? E os hebreus ainda ofereciam sacrifícios materiais. Então, era necessário que as pessoas entendessem o que ele queria dizer, né? Kardec vai falar conosco, né, que hoje a gente não faz mais, não oferece essas questões, né, esses dons materiais. Porque Jesus espiritualizou esse sacrifício, né, são as palavras dele. Mas se oferecemos a nossa alma a Deus, então ela deve estar purificada. E aí a gente se pergunta, né, o que temos feito dos nossos ressentimentos? Quando Jesus nos ensina no Pai Nosso, né, perdoai, a gente falando com Deus, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, será que é assim que a gente tem agido? Né? Ou será que a gente reza, mas ainda cheio de coisas dentro do nosso coração contra os outros? Então, a gente estaria sendo incoerente. E aí, vem aqui a explicação de Kardec, né? O sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do próprio ressentimento. E a gente conseguir trabalhar isso dentro de nós. Kardec vai nos dizer, entrando no templo do Senhor, né, explicando o que Jesus nos falou, entrando no templo do Senhor, devemos deixar de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o nosso irmão. E a gente pode refletir o que é o templo do Senhor na visão do Espiritismo. É o nosso coração. Isso quer dizer que estejamos aonde estivermos, devemos tirar o mau pensamento contra o nosso irmão. E repito, como isso é difícil. E geralmente, vou passar aqui para vocês a minha reflexão sobre isso. Geralmente, o que a gente vê é aquela questão que algumas coisas são mais fáceis de perdoar do que outras. No nosso dia a dia, com as pessoas, né, com quem lidamos, ou olhando às vezes no noticiário, a gente vê essas diferenças, como se houvessem coisas capazes de serem perdoadas e outras não. Então, eu quando estava fazendo esse estudo, né, com o pessoal aqui de Petrópolis, eu fiz essa pergunta: até onde somos capazes de perdoar? E aí, eu quis buscar essa resposta fora do meio espírita. E olha o que eu achei. Esse é o Rais Bhuiyan. Ele é um muçulmano de Bangladesh, radicado nos Estados Unidos. E, em 2001, um rapaz entra na loja onde ele trabalhava numa loja de conveniência, de um posto de gasolina. Esse rapaz, o Mark Stroman, ele entra armado, pergunta de onde ele é, e antes que o Reis pudesse responder, ele atira. O Reis ficou cego de um olho, ele conseguiu sobreviver. O Mark também matou matou outras 2 pessoas, e por esses crimes ele foi condenado à morte, à pena de morte. E ele morreu 10 anos depois disso. Mas o que o Reis fez com isso que aconteceu? Ele
fundou uma ONG chamada Mundo Sem Ódio. Reis até hoje é um ativista da paz. E ele disse isso aqui para a gente, ele diz isso para a gente. Jamais odiei Mark. Ele fez o que fez por ignorância. Demorou anos para distinguir o certo do errado, mas hoje ele sabe fazê-lo. Tanto que eles se falaram ao telefone no dia da morte do Mark. E o que tinha acontecido? Ele tinha perdido a sua irmã, ele vinha de uma família muito problemática, de abuso de drogas do pai e da mãe, e a irmã dele havia morrido 10 dias antes no ataque às Torres Gêmeas. E ele generalizou o ódio dele por qualquer um que tivesse, né, origem ali, digamos, não americana, não europeia. E o Reis entendeu isso, e ele trabalha para isso. Ele trabalha para que as pessoas não busquem vingança, porque aquele que cometeu um ato errado, em geral, comete por ignorância, sem saber distinguir o certo do errado. Mas quando a gente vê uma situação como essa, a gente pensa, mas isso ele foi capaz de perdoar, a gente pode pensar. Ele foi capaz de perdoar porque não foi com ele, porque foi com ele e não com um ser amado. E aí eu fui buscar. Encontrei a Scarlett Lewis, também dos Estados Unidos. E um jovem de 20 anos, Adam Lanza, há cerca de 10 anos atrás, entrou numa escola nos Estados Unidos, saiu atirando, matou crianças, funcionários, inclusive o filho dela, o Jesse, de 6 anos. Quando a Scarlett voltou para casa e entrou no quarto do filho, o filho estava na idade, né, de aprender a ler, escrever. Ela leu num quadrinho do quarto dele as seguintes palavras: nutrir, curar, amar. Isso fez ela começar a refletir se aquele rapaz tinha tido isso na vida dele, na formação dele. E ela diz isso para a gente. Se o atirador tivesse recebido tudo isso, talvez a tragédia não tivesse acontecido. Alguém capaz de fazer algo tão horrível deveria estar sofrendo muito. Senti compaixão e o perdão foi minha chave para a resiliência, para essa adaptação, para essa continuação da vida após a tragédia. Esse rapaz, inclusive, ele deu cabo da própria vida ainda na escola. Então, olha como realmente ele devia estar sofrendo. E ela, não espírita, fez uma análise do que acontecia com ele e afirma que ele sofria de ansiedade e obsessão compulsiva. E ela é a fundadora do Projeto Perdão. Olha só. E a gente fica pensando, quando situações como essa ocorrem, como que a gente vibra? Porque é claro que a gente fica triste, é claro que a gente fica tocado, mas será que a gente vibra para auxiliar o estado vibracional do planeta? Ou será que a gente acaba fazendo essa engrenagem do ódio, do ressentimento, da ideia de vingança, ser mais rodada do que a ideia do perdão? Porque a gente pode até fazer a escolha do caminho da alienação. Eu não quero ver nenhum noticiário porque eu não quero saber de absolutamente nada. Mas só que a gente está num planeta onde as pessoas, infelizmente, ainda fazem escolhas erradas. E outras sofrem em decorrência dessas escolhas erradas. E talvez, minha opinião, a ideia da gente se alienar, poxa, pode acabar fazendo com que a gente deixe de atuar, fazendo essa engrenagem do perdão rodar mais forte. Porque é necessário que a gente se compadeça de uma alma que infringiu as leis divinas
dessa maneira. Porque é isso que ele fez. E quando a gente pensa no perdão, a gente não pode achar que o reparo não vai acontecer, porque é óbvio que ele vai ter que acontecer. Quando a gente age de uma forma como essa, infringindo a lei divina, a gente vai ter que se reparar. A gente vai ter que prestar essas contas com Deus e com o universo. Isso é inevitável. Isso é inexorável. Vai ter que acontecer. Mas a questão é, esse indivíduo que erra, que comete um ato como esse, já está afundado numa grande problemática, num grande comprometimento, onde esse reparo vai ter que acontecer. E dependendo da maneira como eu vibrar, eu não vou estar auxiliando ele, muito pelo contrário, eu não vou estar auxiliando ninguém, porque a gente ainda sabe, né, o quanto, infelizmente, de seres desencarnados que também estão vibrando negativamente, e muitas vezes, né, auxiliando que atos como esses aconteçam. Mas aí dentro da minha pergunta, né, o que eu sou capaz de perdoar, aí a gente pensa assim, mas e se fosse algo assim que envolvesse muita violência, mais violência ainda do que essa situação? E eu encontrei essa mãe, Linda White. Linda White hoje é professora e ela, no ano de 1986, viu a sua filha, Katie White, morrer. E ela estava grávida do segundo filho, ela tinha uma filhinha de 5 anos, uma moça de 26 anos, que parou para ajudar 2 adolescentes cujo carro tinha quebrado. Infelizmente, aqueles meninos sob efeito de drogas, né, várias questões ali complicadas, eles sequestraram, abusaram dela, assassinaram. Uma coisa realmente horrível, horrível. A Linda demorou muito tempo para conseguir perdoar. Mas ela começou a estudar e viu que era necessário buscar esse caminho de cura. E ela compreendeu que não era trair a quem ela amava, a filha dela, perdoar os assassinos. Porque isso passa pela nossa cabeça. A gente pensa que está traindo quem a gente ama, se a gente perdoa. Mas lembra, o perdão não elimina o ato, mas o perdão nos liberta dele e nos possibilita andar para frente, porque o relógio da vida anda para frente. E ela estudou, como eu disse, é professora, ela hoje trabalha ensinando nas prisões para haver a reentrada dos prisioneiros na sociedade. É um projeto muito bonito chamado Pontes para a Vida. Porque ela diz isso aqui, ó, acho que as pessoas podem ser mais do que a pior coisa que fizeram. Esse que está ao lado dela, nessa foto, foi um dos assassinos, que era adolescente na época. E eles pegaram prisão perpétua, mas esse conseguiu, com muita dificuldade, né? Esse convívio com ela é muito difícil para ele, porque essa é uma questão importante também da gente comentar. Quando a pessoa passa daquele estágio da ignorância do ato que cometeu para a conscientização do ato que cometeu, vem a culpa. Vem o remorso e vem a culpa. E a gente sabe que o remorso e a culpa o remorso é necessário, mas ele é necessário como um passo para depois haver o reparo. Como isso é importante, né? Quando Jesus lida com a mulher adúltera, ele vai falar isso para ela, e a Amélia Rodrigues vai nos contar isso depois, se não me engano, no livro Pelos Caminhos de Jesus. Ele conversa com ela, depois que todo mundo sai,
né? A Amélia nos conta, através da psicografia do Chico Xavier, que a conversa vai além do vai e não peques mais. Mas ele fala com ela do reparo, porque senão a culpa faz uma estagnação no espírito. E a gente precisa buscar esse reparo com as leis divinas e conosco mesmo. Então, esse rapaz, ele teve muita dificuldade, ele tem ainda muita dificuldade. Porque sem o efeito das drogas e com a consciência do que aconteceu, e principalmente com o perdão da própria mãe da moça. E ele precisava, né, talvez como ele, muitos outros precisem, de um apoio para a gente caminhar para frente, né? Ela é uma pessoa religiosa, ela cita, né, o Evangelho, ela prega o Evangelho, crê nessa justiça restauradora, e cita Gandhi, né, quando Gandhi dizia que se tudo for olho por olho, o mundo vai acabar cego. E cita a importância de... ela diz assim, ó, se você deixar a sua vida ser tomada pela dor, é como se o crime acontecesse de novo e você acaba amarga. É isso que a gente vê nas reuniões mediúnicas. O crime, ele não para de acontecer. Enquanto não houver perdão ali entre os seres, aquela situação, aquela monoideia, aquela ideia fixa, ela permanece. Né? Aí a gente pensa assim, tá, e se te tirarem tudo? Será que você é capaz de perdoar? Aí eu encontrei esse escritor, ele já faleceu, ele faleceu em 2016, o Elie Wiesel. Ele depois se naturalizou norte-americano, mas ele era um escritor judeu e foi prisioneiro em Auschwitz. Só que a gente lê ali que em 1986 ele foi o Prêmio Nobel da Paz. Bom, quando a gente lê a história dele, ele diz, né? Ele foi preso com amigos, com irmãos, com o pai. Ele sofreu muito, imagina. Perdeu tudo. Ele perdeu, inclusive, a pátria dele. Ele teve que recomeçar do zero mesmo. E do zero, na verdade, negativo. Porque ele perdeu as pessoas que ele amava. Então, ele contava que depois que acabou a guerra, que essa ideia martelava a cabeça dele sempre. Ele acordava e ia dormir pensando nas injustiças daquilo que aconteceu. E que são legítimas? Claro que são legítimas. Mas isso transformou, ele diz assim, ele cita, que ele dormia e acordava num inferno. Porque isso não cessava no espírito dele. Até que ele foi se aconselhar com um rabino. E olhem o que o rabino disse para ele. Meu filho, enquanto tu não perdoares, continuarás preso em Auschwitz. E foi dali que ele recomeçou. Foi dali, do processo de perdão, que ele efetivamente se libertou, a vida dele recomeçou e ele ganha o Prêmio Nobel em 1986. E dentro ainda desses questionamentos, a gente se pergunta, e se te privarem até da sua liberdade injustamente? E a gente chega em Nelson Mandela, que também ganhou o Prêmio Nobel da Paz, mas em 1993. E por que ele foi preso? E ele foi preso durante muitos anos, né? Ele foi preso em 64 e só saiu da cadeia em 1990, mas a prisão seria perpétua. Ele foi preso porque ele se opunha ao apartheid, que era a segregação pela cor da pele. E o que Mandela nos disse? Uma pessoa que dentro da prisão era livre, né? Tinha o seu espírito livre. Ele dizia, o perdão liberta a alma, faz desaparecer o medo. Por isso, o perdão é uma arma tão potente. E quando ele sai da prisão, ele busca fazer com os outros que não o compreendiam e que não compreendiam a busca que eles
faziam a respeito, né, de serem contra o apartheid, ele buscou agir com aquelas pessoas de uma maneira diferente, jamais procurando a vingança, mas buscando o entendimento. Ter o ouvido para acolher o outro, claro que, como disse Jesus lá na Boa Nova, mantendo o posicionamento firme e enérgico, mas com amor, entendendo que nós não seremos capazes de agradar a todos. E que cabe a nós, quando a gente é capaz de entender isso aqui, cabe a nós perdoar. E um dia, lá na UMEP, aqui em Petrópolis, né, na União Municipal Espírita de Petrópolis, uma palestrante projetou essa frase que está aqui, é de autoria desconhecida. E essa frase me marcou muito, e eu compartilho ela com vocês. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Porque a gente ainda tem uma ideia de que o perdão é uma fraqueza do indivíduo. Mas observa bem o que essa frase, né, composta ali por 3 momentos, ela nos fala. Né? São 3 frases. O que essa ideia ali nos diz? Que pedir desculpas é ter coragem. Que perdoar é ser forte. E que esquecer é ser feliz. Porque quando a gente consegue fazer isso, e isso vale também para o auto-perdão, para o perdão daquilo que a gente fez também e que a gente é capaz de identificar como erro, e quando a gente consegue fazer esse estado todo de reparo, né, na nossa vida, a gente, então, caminha para ser feliz. Eu penso o seguinte, né, que dentro de tudo, todas essas reflexões, a gente primeiro compreende, é capaz de compreender o que Jesus quis nos dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, no sentido de que para perdoarmos ou para sermos misericordiosos, não é necessário que sejamos santos. Porque Jesus nos conhece e sabe que nós não somos perfeitos. Mas é necessário para continuarmos caminhando, para continuarmos andando para frente. Então, o perdão, ele é difícil? Muito. E, em algumas vezes, ele é ainda mais difícil. Mas ele é necessário. Trazendo o ensinamento de Kardec para a gente perdoa quando? Hoje. Agora, porque a gente não sabe o momento em que a gente vai morrer. A gente não sabe o momento em que a gente vai desencarnar. Então, se a gente deixar, não, mas um dia eu vou ser capaz de perdoar, aí a gente já, de repente, está no outro plano. E no outro plano a gente não sabe, né? O quanto a gente ainda pode levar de ressentimento e o quanto, então, a gente, ao invés de estar livre, vai estar mais aprisionado. Então, esse é um passo importante para o nosso progresso. E se a gente pensasse, né, nesse grande passo, vamos dividir esse passo em porções menores. Vamos imaginar que frente ao chamado inimigo ou adversário, ou alguém que a gente tem uma dificuldade, vamos imaginar que a gente ainda passe por uma dificuldade tal com essa pessoa, que a gente acha que vai ser por um ato violento que a gente vai resolver. Quando a pessoa diz assim, eu não aguento mais, eu quero acabar com ele. Que existe isso. Mas aí, partindo desse processo de perdão, iniciando esse processo de perdão, vamos imaginar que a gente consiga passar por essa fase e transformar aquilo que na nossa cabeça a gente ainda traz, né?
de resolver as coisas com violência, que a gente consiga eliminar isso dentro de nós. E não pensar mais em resolver qualquer coisa com violência, porque nós efetivamente não iremos resolver. Mas se a gente conseguir passar por esse estágio, vamos imaginar que a gente ainda esteja naquele estágio da discussão, lá como os apóstolos, onde a gente acha que precisa dizer umas verdades para aquela pessoa. E diz que precisa botar ela no lugar dela. E procura fazer isso, humilhar. Mas se a gente se propõe a ser melhor, que a gente consiga vencer isso também em nós. E evitar essa violência verbal, porque é também uma violência e também não vai resolver. Aí, partindo agora para um terceiro momento, vamos imaginar que a gente já consiga não resolver nem pela violência física ou verbal, mas que a gente não resiste a estar com uma outra pessoa para falar mal dessa. E a gente fala mal, fala mal. Mas olha a vibração que a gente gera, né? Olha os fluidos que a gente gera. E a gente sabe que esses fluidos, né, que essa energia, elas vão atingir esse indivíduo da mesma maneira, ou talvez até pior. Então, nessa predisposição de se melhorar, que a gente consiga vencer isso em nós. O falar mal do outro. E aí, supondo que a gente já consiga também não falar mal, mas a gente identifica que a gente ainda pensa mal. E isso também não é perdoar. Então, que a gente consiga também não emitir nem pensamentos ruins contra aquela pessoa, porque é isso que Jesus nos diz quando nos pede que amemos os nossos inimigos. É a gente não querer mal. E assim a gente vai até chegar num momento que a gente consegue mesmo rezar por essa pessoa, pedir a Deus por ela. Mesmo numa situação onde a gente não conheça pessoalmente o indivíduo, como nas atrocidades que nós vemos no nosso mundo, que é de expiações e provas. Quantas coisas que nos comovem tão profundamente, que a gente consiga rezar por essas pessoas, porque elas trazem dentro delas esse inferno. Elas não precisam que a gente piore isso. E assim, a gente vai de uma maneira tal que a gente possa chegar num ponto em que a gente queira bem essa pessoa. Efetivamente que a gente queira bem. Porque o que Jesus nos disse, naquele momento supremo, naquele momento que a gente possa dizer no limite, né? Onde ele estava ali na cruz já morrendo, ele endereça o seu olhar a Deus e nos diz que, e diz a Deus, pede a Deus que perdoe a todos nós, que perdoe aqueles que o levaram àquela situação, porque eles não sabiam o que faziam. E é isso que a gente pode entender. Nesses atos, as pessoas têm dificuldade de entender que estão fazendo mal. Que a gente siga essa dica, né? Essa pista de Jesus. E faça também esse pensamento, tenha também esse pensamento. Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é dessa maneira que eu me despeço, rogando a Jesus que nos abençoe, que ilumine a cada um de nós nos nossos propósitos que são bons,
que nos auxilie nas nossas dificuldades de vencermos a nós mesmos. E nos auxilie também na nossa proposta sincera como espíritas de procurarmos melhorar o nosso planeta. Que a gente consiga perdoar e que a gente consiga colaborar com Jesus na sua seara. Meu abraço, meu agradecimento pela oportunidade querida de estar aqui com vocês. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.